Se Deus é Deus no sentido pleno da palavra, é necessário que Ele traga toda a maldade debaixo do julgamento que lhe é devido. As montanhas do deserto da Judéia podem ser vistas a partir do Alto de Massada, o que nos dá uma ideia desse cenário desértico e parcialmente montanhoso, e vai crescer essa elevação à medida que a gente se aproxima da região de Jerusalém e vai mais para a região ocidental aqui do sul de Israel. Interessante observar esse cenário e evocar a partir desse cenário aquilo que foi a realidade de muitos profetas mencionados desde o Antigo Testamento, que tantas vezes, numa situação de dificuldade, vagavam por tantos lugares desérticos assim, buscando a Deus e anunciando a mensagem de Deus, e dá para se lembrar aqui do que acontece com João Batista, que não muito longe daqui anunciou a chegada do reino de Deus. Todo esse cenário evoca para nós aquilo que nós vamos saber a respeito de profecia e Apocalipse. De modo geral, quando nós ouvimos falar de Apocalipse, nós apenas costumamos pensar em algumas profecias que foram escritas a respeito do fim do mundo. É verdade que as profecias do Apocalipse são uma realidade, existem palavras de Deus ditas a respeito do final dos tempos, mas é importante entender o cenário de uma maneira um pouco mais clara, porque, na verdade, os profetas, desde o tempo do Israel antigo, especialmente os profetas literários, trazia uma mensagem de Deus convocando o povo ao arrependimento, desde o Reino do Norte como do Reino do Sul. E a expectativa é que, mediante esta palavra, este oráculo apresentado, o povo reagisse de modo a dizer sim para Deus, arrepender-se. Então o castigo de Deus seria tirado, ou então o castigo seria enviado caso o povo não se arrependesse. A ideia dos profetas de que o julgamento de Deus chegaria, vai se ampliando cada vez mais, e nós vamos ver que finalmente o reino de Judá vai cair nas mãos dos babilônios, assim como aconteceu com Samaria na mão dos assírios. E essa vinda do julgamento divino é chamado de o dia do Senhor, como nós podemos, por exemplo, ver no livro de Sofonias, vemos também no livro de Amós. Mas à medida que o tempo passa, as coisas vão tendo um perfil diferente. A profecia vai dar espaço no futuro para uma ideia que os estudiosos vão chamar tecnicamente de apocalíptica. Na profecia sempre houve aquela expectativa de que a reação do povo ao ouvir a palavra do profeta iria mudar aquilo que haveria de acontecer. Se o povo se arrependesse, o castigo era tirado; se o povo não se arrependesse, o julgamento divino viria. Quando nós chegamos mais para frente, já se aproximando daquilo que a gente vai chamar da época já helenizada ou helenista no contexto de Israel, vai havendo um espaço cada vez maior para o desenvolvimento da literatura apocalíptica, que tem mais ou menos a seguinte lógica. A ideia de que a fragilidade humana não poderia responder a Deus nos traz aquele conceito tão importante de que só o Senhor pode trazer a salvação. E, portanto, essa salvação vai aparecer com uma definição da parte de Deus, não só da salvação, mas também do julgamento daqueles que rejeitam essa salvação. Esse conceito de uma definição última da história, que tem o seu início no pensamento bíblico quando a gente lê textos como o livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, o famoso sonho da estátua, dos animais, onde nós podemos ver que a história está debaixo do controle de Deus, debaixo do seu domínio. Portanto, existe uma referência que é dada
e que dessa vez não espera mais nenhum tipo de reação humana para ver se ela vai acontecer ou não vai acontecer, como é o caso, por exemplo, de Nínive. Quando Jonas traz a palavra profética, se o povo se arrepende, um é o resultado, se o povo não se arrepende, o resultado é outro. As palavras que envolvem o gênero apocalíptico envolvem a definição final da história da parte de Deus, quer as pessoas aceitem ou não. Por isso esse gênero vai ser bastante diferente. Em vez de tantos oráculos, nós teremos agora muitas visões, e visões incrivelmente manifestas com sinais bastante expressos, com metáforas coloridas, bonitas, diferenciadas, quase que como uma espécie de desenvolvimento ainda maior daquilo que a gente vê nas visões do livro de Ezequiel. Então essas visões fortes, que marcam a intervenção divina, que marcam a realidade de Deus, começam a aparecer no livro, no gênero apocalíptico, e quando nós vemos o Apocalipse de João, faz parte dessa literatura, onde predominam as visões, onde nós temos uma lógica de um gênero que tende muitas vezes a ser circular, a retomar o mesmo tema, e que representa, do ponto de vista literário, um desenvolvimento a partir do gênero profético, e, portanto, esse livro de Apocalipse é entendido assim, com um perfil particular e derivado da profecia, vai exigir que quando nós venhamos a ler o livro, nós façamos uma interpretação adequada do texto. Um dos grandes problemas de interpretação da Bíblia é quando nós demos um livro a partir de uma perspectiva literária que não corresponde àquilo que o livro nos apresenta. Então, iniciando nossa reflexão aprofundada aqui no Rota 66 do livro do Apocalipse, é necessário entender esse cenário histórico e literário que nos ajuda a compreender o gênero do livro que traz as últimas palavras das Escrituras Sagradas, o último livro da Bíblia. João agora vai ver o cenário que nós conhecemos muito bem como os 4 cavalos, aqueles primeiros 4 selos. Ele é convocado por um dos seres viventes para que ele venha, isto é, para ele ver diante dele esse primeiro cavalo branco. Esse cavaleiro que anda que está montado nesse cavalo branco, deve ser entendido, na minha opinião, como o próprio Senhor Jesus, que vai acompanhar seus evangelistas até os fins da terra, já que com seu sangue ele comprou aqueles que vêm de todas as tribos, povos, línguas e nações. Mas também temos que lembrar que neste cavaleiro que empunha um arco, não está levando uma espada, mas um arco. Ele sai vencendo e para vencer definitivamente. Isso me dá razão para pensar que não somente a cor branco, deve ser entendido como uma referência em todo o livro de Apocalipse de santidade, de pureza, mas também pelo fato de que esse vencimento dele é definitivo, porque ele que vai ganhar a vitória no fim, e com seu arco, que é através do Espírito que leva essa palavra para os corações e ganha essas pessoas para o Senhor Jesus, aquele que vai acompanhá-los com seu poder até os confins da terra. Foi justamente isso que ele falou para os seus discípulos: eis que estou com vocês até o fim do tempo. Esse segundo cavaleiro, já de outra espécie, obviamente, ele, em vez de carregar um arco, ele está com poder e autorização, esse cavalo vermelho, para receber poder para tirar a paz da terra. Quando lemos em Mateus 24, esses primeiros versículos, nós encontramos essa referência ao fato, durante esse período,
até a volta de Cristo haverá guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, e tem havido justamente nesses últimos tempos uma intensificação, mas nunca houve um período que não houve guerra e conquistas e tentativas do poder dominar os que menos poder tinham. Esse cavaleiro do cavalo vermelho, portanto, representa para mim essas conquistas como homens de Hitler, como Napoleão e outros que têm realmente tirado a paz da terra durante muitos séculos. E nunca houve tanta gente perdendo suas vidas como nesses últimos 100 ou 200 anos. Esse terceiro cavaleiro é aquele que representa, na cor preta, fome. E é interessante que Jesus, também em Mateus 24, menciona que haverá fomes em todas as partes, ou muitas partes. O que nós temos visto também durante a história, partes do mundo que tem falta de alimentos. Só que essa falta não é uma falta total. O povo não está morrendo de fome. Está com muita escassez, os preços são altos. É muito difícil ganhar o suficiente para manter a vida. E nós conhecemos que tem partes desse mundo até hoje, não somente no Brasil, como também fora do Brasil, áreas onde a fome está bem aguda. O último cavalo dos 4 é o cavalo amarelo, isto é, cor da morte. E representa as pragas, representa a fome, representa a espada, enfim, representa Hades, que é o túmulo, tradução da palavra Sheol do Antigo Testamento, em outras palavras, a morte. A morte é, diante de todas as dificuldades que o homem enfrenta, é a dificuldade maior. Ele tem que enfrentar o fim da vida. E graças a Deus por aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, que já receberam a vida eterna através dele, não precisam ter medo desse cavaleiro. Claro, dos outros é possível, porque muitos crentes têm morrido nas guerras, muitos têm sofrido com fome, mas no fim a morte não é definitiva para o crente. Eles vão ressuscitar, eles vão escapar da segunda morte, que vai ser mencionado, para todos aqueles que vivem e que têm seus nomes escritos no livro da vida. Nós somos, em outras palavras, aqueles que amam ao Senhor Jesus, que creem nele e que têm recebido a sua salvação, são aqueles que são de todos os homens os mais felizes na terra e que não têm medo desses cavaleiros que vêm dominando a terra e vão dominar com mais intensidade ainda no futuro. Quando a gente começa a ler aquilo que ouvimos sobre os cavalos que aparecem aqui nesta visão do capítulo 6, nós devemos entender que aqui são revelados os elementos que vão fazer parte da história e que aparecem a partir daquilo que nós observamos que o Cordeiro foi capaz de abrir para revelar aquilo que deve acontecer na sequência da história. E a importância disso é exatamente tentar entender essa realidade de como é que a gente pode lidar com o que acontece à nossa volta se tudo parece tão desconexo. Há uma espécie de tensão aqui. Deus é Senhor, Deus é o glorioso Criador Todo-Poderoso e o Messias Jesus veio, mas o Império Romano parece ser a realidade que domina e parece que as coisas não estão se encaixando adequadamente. Será que as coisas perderam o controle? Claro que não. Então nós vimos a centralidade da pessoa de Cristo e agora
Esses cavalos vão mostrar para nós, como vimos, o cavalo branco, que está relacionado com aquele que vem para vencer e que está determinado a ser vencedor, que muitas vezes é percebido mesmo com a pessoa do próprio Cristo, ainda que alguns autores tenham uma visão um pouco diferente. Então nós vemos que a ideia de guerra, de fome e de morte, em primeiro lugar, tem uma função importante porque, na perspectiva do Império Romano, que era extremamente orgulhoso da sua capacidade de manter a ordem e o domínio no mundo, vamos nos lembrar que depois que Roma venceu Cartago nas guerras púnicas, na metade do segundo século a.C., e estabeleceu aquilo que foi chamado de Pax Romana, e produziu um desenvolvimento econômico em termos de transportes, em termos de grandes edificações e cidades, uma espécie de apogeu civilizatório muito superior às outras grandes civilizações anteriores. Então Roma de fato se sentia poderosa, e nós estamos aqui no final do primeiro século, quase chegando ao momento do seu apogeu. Então a impressão que nós temos é que está tudo no seu devido lugar. Quando o texto bíblico anuncia isso traz para nós aquela ideia de que esse pretenso domínio e poderio romano, que inclusive sugere que a divindade pertence à casa dos imperadores romanos, a gente vai perceber que tudo isso está bastante fragilizado. Não existe nenhuma segurança, não existe nenhuma firmeza, porque a história está nas mãos de Deus e o seu significado está nas mãos do Cordeiro e daquele que é o leão da tribo de Judá. Então, enquanto os romanos se sentem poderosos e o imperador acha que domina, o Cordeiro decreta a realidade de que muito sofrimento, o próprio cavaleiro vencedor, que podemos entender como o próprio Cristo aqui, vai trazer instabilidade nessa circunstância que parece ser dominadora, e os outros que aparecem no cenário, como nós vimos, a fome vai acontecer mesmo num cenário quando existe alimentos que vão perder absolutamente a condição de serem comercializados por um valor justo. É interessante que há um paralelo com esse mundo romano, latinamente globalizado, com a realidade que vamos encontrar em outros impérios através da história, inclusive com a nossa própria realidade. É incrível como nós temos uma pseudo-estabilidade no mundo que sugere paz, no mundo que sugere grandes realizações, e cada vez mais essa realidade que a gente percebe intensamente na época do primeiro século, percebe como uma realidade que marca a história e traz sofrimento, inclusive atingindo de modo impactante tantas vezes a própria realidade daqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, e quando vemos que essa realidade se intensifica para aquilo que é chamado o desfecho do fim. Nossa realidade de hoje, aparentemente tão vencedora, tem a mesma situação de instabilidade que vamos encontrar aqui em Apocalipse capítulo 6. Os 4 cavalos estão aí, anunciam o julgamento divino, a ação de Deus através da história, e o que mais vai acontecer. Preste atenção, fique ligado, você vai entender detalhes importantes que aparecem na sequência de Apocalipse capítulo 6. Quando ele abriu o 5º selo, João viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Mártires estão debaixo do altar. É uma maneira do livro de Apocalipse descrever o fato que tem um lugar de descanso aguardando a segunda vinda de Cristo e a ressurreição.
O que é interessante notar que são almas e não uma só pessoa que foi morta, que era o Antipas, que nós já vimos anteriormente nas cartas a Pérgamo. Mas que estas almas, e com certeza mais do que aquelas que estão mencionadas no livro de Atos, por exemplo, como Estevão, e também outros que estão mortos, certamente homens como Pedro, homens como Paulo e outros que foram mortos entre os apóstolos até o momento em que esta carta foi escrita e as visões de João se realizaram. É interessante então que eles foram mortos por causa da palavra de Deus, que eles pregavam. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, Senhor santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Essa vingança não é normal no Novo Testamento, já que nós temos que amar nossos inimigos. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que se fecharam contra o Evangelho de tal forma que eles não estão nem abertos para receber essa mensagem salvadora, aqueles que se concretizaram na sua posição de opor-se ao Evangelho e matar os crentes, como nós vemos até o fim do livro de Apocalipse, quando os julgamentos de Deus, o sofrimento que a humanidade vai passar, vai cair com toda a sua força da ira do Cordeiro, mas estes que foram mortos estão guardando. E o que? Eles são advertidos a esperar mais um pouco até seus irmãos também que vão ser mortos. Em outras palavras, o livro de Apocalipse já prevê que haverá um martírio continuando na história da humanidade, especialmente lá de Roma. Observei quando abriu esse último selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, e a lua se tornou vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem na figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi recolhido como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Aqui temos uma referência à volta de Cristo. A volta de Cristo vai ser um momento terrível para aqueles que rejeitaram essa palavra do Evangelho, aqueles que se tornaram inimigos de Cristo. E no livro de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus também usou esses textos de Isaías 13 e também Isaías 34 para descrever essas mudanças, se forem literais, em que o sol se escurecerá, a lua ficará como sangue vermelho, como sangue caíram da terra, essas estrelas que são meteoritas. O céu foi recolhido como se enrola um pergaminho. Nós não entendemos muito bem como se pode recolher o céu em cima da gente. E que como as montanhas, os terremotos que vão ocorrer no mundo, vão ser de tão violenta natureza que a gente vai ficar imensamente tomado por um pavor e um medo que os leva até buscar cavernas para se esconder ou ficar mortas. Eles querem escapar da ira do Cordeiro. Esse Cordeiro que já ouvimos é tão gentil, tão cuidadoso, tão amoroso, é também aquele Cordeiro que tem 7 chifres e que tem todo o poder e autoridade. O tempo em que nós vivemos é o tempo da graça do Senhor Jesus. É o tempo em que a oferta do Evangelho é para todo mundo receber e receber essa salvação e essa garantia da vida eterna, a ressurreição e esse tempo de alegria com o Senhor eternamente na sua presença. Mas para aqueles que a rejeitam, especialmente aqueles poderes, os ricos, os poderosos, os escravos, livres, esconderam-se para quê? Para que eles não tenham que enfrentar esse juízo final do Cordeiro. De fato, o livro de Apocalipse, portanto, tem esses dois lados.
uma grande oferta de salvação. E a razão de tudo que acontece até esse momento da volta de Cristo, nessa primeira instância que se menciona que vai acontecer, há interesse em que haja uma mudança na atitude das pessoas que vão receber essa mensagem. Mas aqueles que não mudam, só têm esse terrível acontecimento do futuro, o juízo final de Deus. Espero que todos que estão vindo e vendo esta apresentação do Apocalipse não sejam aqueles que endurecem o coração e não se arrependem diante da oportunidade que eles têm. A leitura do desfecho do capítulo 6 do Apocalipse, quando são anunciados aqui o quinto e o sexto selo, de certa forma traz uma espécie de incômodo em muitos dos leitores dos nossos dias. Até porque a ideia, muitas vezes comum, é que nós vemos no Evangelho ou na Bíblia ou na própria pessoa de Jesus, aquele que veio principalmente nos ajudar e trazer salvação e socorro para os nossos problemas. Mas a visão que se tem de Jesus e do próprio Deus Pai, que o Apocalipse necessariamente vai trazer, é aquilo que é tão importante e que qualquer um de nós, na verdade, sente diante de uma grande injustiça. Quando ouvimos falar de corrupção, quando ouvimos falar de maldade explicitamente planejada, o nosso senso de justiça limitada pede imediatamente que a justiça seja feita e os culpados sejam responsabilizados pelos seus erros. Se podemos pensar dessa maneira, imagine como seria um Deus completamente justo. E Jesus é apresentado como este que agora vem julgar. E nós precisamos entender que a misericórdia e a bondade de Deus não são uma oposição à sua santidade e à ideia de um Deus juiz. São, na verdade, elementos complementares. Se Deus é Deus no sentido pleno da palavra, é necessário que Ele traga toda a maldade debaixo do julgamento que lhe é devido. Muitas vezes, em nossos dias, essa ideia parece um tanto quanto difícil, mas na Bíblia, e especialmente em Apocalipse, ela é acentuada. A ideia do dia da ira, isso começa lá nos profetas com força e claramente aparece aí quando nós lemos o versículo 17 com bastante intensidade, diz que chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do próprio Cordeiro, quem poderá suportar? Por isso é importante dar a devida atenção ao texto. Outro aspecto bastante interessante que agora aparece com mais clareza, a gente observa o cenário, e agora isso fica mais claro quando nós chegamos na parte final do capítulo 6, é que toda falsa estabilidade não conseguirá se manter. Deus vai acabar com toda espécie de segurança que não pode se sustentar. É interessante observar o versículo 15 do capítulo 6, que enfatiza que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, incluindo todos os demais habitantes, escravos ou livres, eles, diante da manifestação dessa ira poderosa de Deus, se escondem em cavernas e entre as rochas das montanhas. É interessante observar como muita gente constrói a sua vida sobre uma realidade aparentemente firme que não tem condição de prosseguir, seja a riqueza transitória, seja a vaidade humana, seja a opressão sobre os outros, seja sobre a aparência falsa para outras pessoas, nada disso poderá ser
estabilidade para o futuro. O que vai acontecer? Tudo aquilo que não é fundamentado em Cristo, no Cordeiro, em Deus e na sua palavra, pode parecer o império mais poderoso e sustentável da história, mas mais cedo ou mais tarde haverá de cair. O fogo eterno, pretenso da Roma, que deveria permanecer para sempre, acaba se apagando. E, diante dessa realidade, nós temos ainda o grande desafio que, no fundo, é que mexe com a cabeça de todos nós. Que realidade é essa? É exatamente o problema que, por mais que se fale, que se converse e que se diga um monte de coisas, a morte acaba nos atingindo em cheio. Afinal de contas, pode-se consolar os cristãos, pode-se falar de Deus, de Cristo, da Bíblia, de tudo que nós quisermos falar, quando chega a perseguição e o martírio, eles são mortos. E daí? É interessante como o texto vai deixar claro, como nós vimos aí no quinto selo, com a visão das almas debaixo do altar, que os mortos estão vivos. Eles estão na realidade da dimensão, que não é ainda a realidade final da redenção pós-morte. Ainda haverá ressurreição, há detalhes, existe o que a gente chama aqui de uma escatologia intermediária. Existe um descanso para aqueles que estão diante de Deus salvos e existe sofrimento para quem está perdido. E aqui nós podemos ver tantas pessoas que sofreram e estão dizendo o que vai acontecer, eles estão clamando e eles estão seguros na presença de Deus, porque nem a morte ameaça a vida desses que morreram em Cristo. E finalmente, nós vamos ver que essa realidade é a realidade que é compatível com aquilo que já vimos no capítulo 5. Se é verdade que o plano de Deus e a realidade de Cristo é uma realidade que não é apenas psicológica, não é apenas um mecanismo sociopsicológico para controlar um grupo de pessoas escravizadas no Império Romano, isso significa não só que ele tem poder sobre a morte, mas sobre todo o universo. Por isso, os acontecimentos ligados à vinda de Cristo atingem aquilo que a gente chama de um abalo cósmico. Todo o universo, toda a criação vão ser abalados para o desfecho final da história, mostrando que isso não é algo simplesmente psicológico, sociológico ou apenas algo para ilustrar uma verdade apenas metafísica. Não, a redenção, nada platônica, atingirá toda a criação de Deus, porque o Cristo do Apocalipse é o Cristo de Colossenses, o Cristo que Jesus, Senhor da história, Senhor do universo, que morreu por mim, por você, para trazer a redenção completa e total da parte de Deus.